É uma história bem conhecida. Gênesis capítulo 37. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Amém. Então eu passo a ler. Capítulo 37, versículo 5. Diz assim: Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Disse-lhes: Ouvi, peço-vos, esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disse seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Amém, somente daí. Os irmãos possam se sentar. Bem, quem não conhece essa história de José, é uma história para mim assim, que uma das histórias mais interessantes da Bíblia, para mim, que eu acho, as histórias todas que tem na Bíblia com certeza é interessante, mas para mim a de Jesus, a de José, a de Jó e a de Paulo são as que eu mais tenho prazer, assim, às vezes, de ler, de estudar, de conhecer. E quando o Éder me chamou, há um tempo atrás, o Éder tinha me chamado para pregar, eu pensei: não estou muito bem não, foi uma semana assim, meio corrida no trabalho também, porque, como a Lorena mesmo falou, que o Éder vem postando tantos acidentes no WhatsApp. Aconteceu que, 2 semanas atrás, tinha um motoqueiro de férias, era a última semana de férias dele, e estava só eu e o Silimar. E eu trabalhava de 8 às 5, o Silimar de meio-dia às 9. Quando foi na segunda-feira, o Silimar pegou o serviço meio-dia, e às 3h30 mais ou menos depois sofreu um acidente, carro de moto. Aí eu fiquei a semana inteira, só estava eu e o outro estava de férias, eu fiquei trabalhando de 8 às 8, de segunda até sexta. Foi aí que o Silimar voltou a trabalhar no sábado. Aí o Éder, foi semana passada, o Éder veio e falou: Marcão, você está bem? Eu estou, graças a Deus. Cansado, mas eu estou bem. Então você vai trazer a palavra. Sempre que quando me chamam para pregar, eu fico muito ansioso, muito nervoso. O que eu vou pregar? Acho que é isso qualquer um. O que eu vou falar? O que eu vou pregar? A gente se preocupa com o que a gente vai falar. Mas se esquece que quem vai falar não é a gente, é Deus. Então, eu fiquei meditando e eu comprei essa Bíblia também, estava lendo, já parei. Eu tenho um bom tempo, mas porque assim, eu parei de ler a Bíblia, mas eu continuei lendo o livro de Gênesis. E coincideu que logo nessa semana eu cheguei nesse capítulo 37. Porque às vezes eu fico lendo a Bíblia assim, no meu horário de almoço, pego o celular ali, fico lendo a Bíblia, às vezes eu vou buscar a Renata, ultimamente já está lá nesses muito tarde. E para passar o tempo ali, eu aproveito, não, vou ficar lendo a Bíblia. Eu leio uns 3, 4 capítulos. E quando chegou na história de José, eu lembrei de algo que, se eu não me engano, a Lorena, a Michelle postou no WhatsApp falando sobre a vida de José. Que interessante na vida de José é que José nasceu, tipo assim, do verdadeiro amor entre Jacó e Raquel. Não que os outros filhos dele não tenham nascido do amor, mas ele amava tanto Raquel que ele pagou um preço tão grande. Então José e Benjamim eram os filhos que ele mais gostava, que ele mais tinha um amor por eles, porque era fruto de um amor. E quando você é fruto de um amor, a coisa é bênção para todos. Aqui tem vários casais, o Edmundo, a Lorena, o Éder, a Michelle, o Wagner, a Sara, o Benjamin tem os filhos dele. Mas querendo ou não, para ser assim, o amor desses casais, falta o quê? Já tem claro, Deus, que é a aliança maior.
Mas quando fala assim, o fruto daquele relacionamento é o quê? É o filho. São os filhos. E aí a Bíblia fala que os filhos são a herança dos pais. Mas o interessante é que quando eu fui lendo, chegando nessa história de José, José ele era muito aborrecido pelos irmãos dele, porque o pai dele amava ele muito mais do que os outros. Porque ele amava tanto Raquel, todo mundo sabe o preço que ele pagou para ter aquela mulher, amava ela, teve que trabalhar 14 anos para ganhar aquela mulher. Imagina. Até que ele meditando nessa história, 14 anos, meu Deus, misericórdia. Ué, você namorou quantos anos? Mais ou menos Um ano de noivado. Estavam 2 anos de casamento. Então, olha só, 2 anos para ter a Michelle, não foi? 2 anos. E você, Bíblia, quantos anos? 2 também? Você, Bíblia? Melhor, 1 ano e pouco, só. Glória a Deus. Mas então, eu fiquei pensando, poxa, 14 anos servindo para ter uma mulher. E hoje os jovens, os dias de hoje, falam assim, conheceu lá, ficou vamos namorar, vamos. Aí passa um mês depois, sai frustrado com o relacionamento, a vida fica frustrada, e o mais importante, eu quero tocar nesse noite, sonhos. Porque quando você começa a namorar uma pessoa, você começa a ter um relacionamento com a pessoa, você já começa a alimentar o que? Sonhos, planos, projetos para o futuro. E o principal sonho quando você começa a namorar é o quê? É casar. Eu não sei quanto a vida dos outros, mas eu particularmente, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu desde novo sempre tive o sonho de casar. Tanto que quando eu cheguei aos 18 anos, a primeira vez que eu namorei, eu pensei, agora eu caso. 18 anos, eu vou casar e pronto, não. Já vai quase 10 anos, eu estou aí. Mas glória a Deus, desisti do meu sonho. Querendo ou não, isso é um sonho. Quando você tem um sonho, você sempre quer que ele dê certo. Não é assim? Júlio, você tinha um sonho de um dia ter o seu caminhão, não foi? Não era? Eu lembro que você falou numa brincadeira dele aqui. Eu lembrei disso. E hoje você tem? Glória a Deus. Levou quantos anos para esse sonho realizado? Amém. Desistiu, desanimou? Glória a Deus. Então nessa noite eu quero falar sobre sonhos. O mais importante, o título que eu dei a essa palavra: não se mata o sonho de Deus. Amém? Você crê nisso? Amém. José teve um sonho, teve 2 sonhos. E se você olhar mais ou menos a idade de José, talvez ele estava quase no auge dos seus 15 anos quando ele teve esse sonho. E ele, por mais que ele conhecia a Deus, porque o pai dele veio de uma linhagem muito, vamos dizer assim, dos tops, na presença de Deus, ele veio da linhagem dos tops, Abraão, Isaac e Jacó. Então ele conhecia Deus, ele sabia que era Deus, mas ele não tinha talvez total conhecimento da palavra de Deus, vamos dizer assim, porque talvez naquela época não existia, vamos dizer, os 10 mandamentos. Então, para dizer que ele era inocente. Quando ele teve o primeiro sonho, chegou, tinha um sonho. Como às vezes você aposta, tem um sonho, o que você faz? Vai com o colorido, né? Não é assim que você é? Às vezes, né? Mas querendo ou não, a gente sempre tem um sonho, às vezes a gente levanta, nossa, eu tive um sonho essa noite de fulano, um sonho de ciclano, às vezes é assim. Mas só que o sonho de José não, já era tipo uma profecia, Deus falando, mostrando para ele aquilo que aconteceria anos depois. E ele, na inocência dele, olha, eu tive um sonho. Nós estávamos ali, e o meu olho estava ali, de pé, e os molhos de vocês todos se curvavam a mim. Os irmãos começaram a mais aborrecer, a odiar mais a ele. Eu não gostava de ver ele, porque esse sonho, querendo ou não, os irmãos já nem conseguiram. Começou, opa, esse sonho dele, o que é isso? E quando ele teve o segundo sonho, ele já falou, o sonho é a lua. Aí o pai dele já deu a interpretação do sonho. Você está achando que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos encurvar perante você? E repreendeu ele ainda. Ele não sabia, ele contou o sonho por inocência, por talvez não por falta de sabedoria, mas porque ele não estava entendendo o plano de Deus. E com nós não é diferente. Quantas vezes nós temos sonhos? Eu tenho o sonho de casar,
O Júlio tem o sonho de ter o caminhão dele. Eu não sei qual o sonho, quando você tem o sonho da casa própria, de um emprego melhor. Nossos sonhos sempre são levados por isso. Eu falo, além do meu sonho de casar, meu sonho é ter um filho. Eu estava comentando com o Renato, meu sonho é esse. Eu fico assim, eu sou levita, querendo ou não querer que meu filho seja o quê? Eu fico sonhando, eu já sonhei ser acordado, eu ensinando meu filho a tocar, aquela coisa e tal, vai tocar violão, vai tocar isso, vai tocar aquilo. Mas querendo, a gente sonha, é um sonho. Agora, se é o sonho de Deus, eu queria as mãos dele. O de casar já está perto, graças a Deus, glória a Deus por isso. Então, sempre nós temos um sonho, mas é aí que vem a parte errada que todos nós erramos. Às vezes nós contamos nossos sonhos a pessoas que não entendem ou que não querem nos ver prosperar na presença de Deus. Às vezes a gente conta o nosso sonho para um colega de trabalho, para um colega de escola, para um vizinho, e quando eles dizem, o sonho dele é isso? Mas que é isso? Se o Júlio contasse, meu sonho é ter um caminhão, mas peraí, como é que o Júlio vai ter um caminhão? O Júlio trabalha no lugar, como é que ele vai ter um caminhão? Eu não conheço Deus que o Júlio serve. Não conhece o nosso Deus. Sabe, irmãos, e quando eu começo a meditar nessa palavra, eu começo a me emocionar, porque é tremenda essa palavra, sonhos, o que faz muitas pessoas se frustrar nos dias de hoje, é isso. Nós cantamos, você tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, o que aconteceu com José? Por conta daquele sonho, ele foi lançado na cova, foi vendido para mercadores, até que ele foi parar no Egito. Eu fico imaginando um rapaz de 17 anos hoje, nos dias de hoje, o Wendel está nos 18, né? Os jovens todos nos 18, o Juninho é o mais novo. Imagina agora, Juninho, você é desgarrado do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, levado para uma terra que você não faz ideia de como é aquela terra. Meu Deus, se eu tirasse aqui de Paraquedismo, levar você e soltar você em Belo Horizonte sozinho, como é que você vai se sentir? Vazio, triste, angustiado. Ainda mais na circunstância que aconteceu com José, porque os irmãos dele que o venderam. Tipo assim, quando você tem um irmão, se alguém faz algo contra a tua, como é que você fica? Fica bravo, né? Você é uma pessoa serena, tranquila, mas quando mexe com seus irmãos, com seu irmão, você é qualquer um de nós. Então, quando José chega no Egito, sozinho, traído pelos irmãos, tudo por causa de quê? Ele se revelou dos meus sonhos. E na inocência que ele revelou aquele sonho, ali ele começa, vamos dizer, ele quer sofrer, porque querendo ou não, se ele está sozinho, ele começa a sofrer, a ficar triste, cadê meu pai? E minha mãe? Dizem Benjamim, que era o irmão dele, que era de sangue mesmo, dele, assim, de, tanto de pai quanto de mãe. E ali ele vai crescendo e Deus começa a abençoar ele, mas em momento nenhum, a Bíblia fala que ele se desviou dos caminhos do Senhor. E muitas vezes, quando os nossos sonhos não dão certo, as coisas acontecem errado para nós, muitas vezes nós acabamos nos afastando dos caminhos do Senhor. Nós acabamos deixando os caminhos do Senhor, e isso aconteceu comigo. Eu não gosto de tocar nesse assunto, mas, sabe, irmãos, há um tempo eu comecei a namorar, eu pensei, agora eu encontrei a pessoa certa, e agora vai ser de Deus, eu vou casar, vai dar tudo certo, eu conheço essa pessoa desde pequeno, e depois foi frustração, decepção, minha vida foi só por mau caminho, eu desviei da presença de Deus. Eu lembro que o dia que eu cheguei aqui na igreja, falou, Marcão, quanto tempo? E aí, como é que você está? Eu disse, sabe, eu fiquei envergonhado naquele momento, por conta de que em busca de um sonho, eu tentei realizar um sonho e me frustrei no caminho, porque eu não coloquei aquele sonho na presença de Deus, não busquei a Deus. Mas depois eu falei, não, agora eu vou fazer da maneira correta. E fiquei quase um ano solteiro, até que pela vontade de Deus e a bênção do ego, eu conheci a Renata. Enfim, glória a Deus. E quando eu conheci a Renata, eu falei, olha, pedi ela o telefone, não precisa dar não. Amém, glória a Deus, não pode ser que não fazer questão. No outro dia eu olhei no Facebook, mas agora
agora vai. E assim a gente começou a conversar, eu falei, olha, estou interessado em você, mas primeiro. Eu falei, cara, vai ser legal. Eu falei, olha, primeiro, eu quero que você, se você for para a igreja, eu quero um relacionamento sério com você para casar. Aí a gente começou a conversar, estou conversando um mês, mais um mês. Foi de 27 dias. Um mês, praticamente conversando. E eu quero entrar nessa igreja, tal, entrei. Mas eu fiz da maneira certa, falei, cara, olha, como eu te beijei, quanta gente está começando a namorar. Aí eu falei, cara, e aí, Marcos, como você pega? Eu disse, não. Pode falar, viu, irmãos? Mas enfim, eu falei, não, agora vai ser diferente. Eu vou fazer da maneira correta. Continuei buscando a Deus. Eu falei, se ela vier, glória a Deus. Se não vier, eu sabe o que é melhor para mim. Graças a Deus, hoje nós estamos praticamente com um ano de relacionamento. Agora nós fazemos um ano. Então, amém. Então eu continuei servindo a Deus com propósito, e graças a Deus Deus tem nos abençoado grandiosamente. Mas continuando, José, né, passando aquela luta, aquela dificuldade dentro da cadeia, ali na prisão, porque estava sozinho, angustiado, até que Deus falou, não, eu tenho um plano na vida dele. Tirou José de lá e levou ele para onde? Para a casa de Potifar. E ali ele começou a ser bem visto aos olhos de Potifar. E Potifar deu tudo nas mãos dele, para cuidar da casa dele. E ele começou a ganhar prestígio, então ele viu, opa, a mão de Deus está comigo. Eu não deixo de servir ao meu Deus, porque meu Deus está comigo, não me desamparou, não me desanimou. Até que aquela abençoada daquela mulher começou a tentar ele. Então a pregação do Chico Malaquias, que ele fala sobre jovens, sobre isso. José deve estar no de 17, 18 anos nessa época. Como ele diz, o jovem estava com tanto hormônio na rodapé que não podia ver nem pé de mesa, nem perna de mesa, que o corpo já começava aquela coisa, como se fosse um pastor, não pode ver nem joelho de envelhecer. E aquela mulher com certeza era uma mulher assim, muito charmosa, porque se era a mulher de Potifar, era uma das mais bonitas do reino naquela época. E tentando dias, a Bíblia fala que foram dias dando em cima de José, e José não. Até que ela tentou agarrar ele e ele fugiu. Depois foi, mais uma vez, achado como ruim e de volta à prisão. Aí nessa hora o José deve ter pensado, meu Deus, o que eu fiz para merecer estar aqui? Quando eu penso que as coisas vão dar certo, está tudo errado de novo, onde eu vou parar? Mas ele não desanima de Deus e continua nos caminhos de Deus, continua no propósito de Deus, e ali ele é usado por Deus, interpreta os sonhos daqueles que eram servos de Faraó, e os irmãos com essa história até que ele vai até Faraó, interpreta os sonhos de Faraó e se torna governador do Egito. Abaixo de Faraó ele era o que mais tinha poder no Egito. Aí sim ele começa a entender os planos de Deus. Totalmente assim, ele soube interpretar os sonhos daqueles dois servos de Faraó. Com certeza ele começou então a entender o significado daquele sonho que ele teve anos e anos atrás. Dos molhos, do sol, a lua, das estrelas. Aí ele começou a compreender o plano de Deus. Aí não era nessa hora que ele ia se desviar. Então ele continuou firme, até que salvou a sua família da fome. E todos conhecem a história. E interessante como o Márcio pregou sobre ser escolhido de Deus. Jacó tinha 12 filhos, homens, fora filhas, mas 12 filhos homens. E desses 12, logo José foi escolhido para salvar a família de Jacó. Muitas vezes nós somos escolhidos por Deus. Eu sou escolhido dentro da minha casa, o Éder é escolhido dentro da casa dele, onde mundo, sim, somos nós, todos nós, cada um de nós somos escolhidos dentro do nosso lar. Não que não há outros na nossa casa que sirvam a Deus, mas querendo ou não, nós aqui deveríamos, nós todos estamos aqui, somos os escolhidos de Deus para fazer a obra de Deus. Sabe, irmãos, e continuando essa parte de sonhos, eu fiquei pensando, poxa,
Sonhos, sonhos e sonhos. Sabe, irmãos, na minha vida, eu já relatei, Senhor, mas a Renata nos conversa muito, eu estava contando para ela certo dia, que eu desde pequeno, as pessoas tentavam matar os meus sonhos. Porque como eu falei, desde novo, eu sempre tive vontade, o meu sonho é casar, ter filhos, constituir família. Desde os 12 anos, eu me lembro, dos 12 anos em diante. E sabe, quando eu falava em casar, pessoas da minha família, da minha própria casa, meus parentes diziam: coitada da mulher que casar com você. Diziam assim, irmãos. Sabe, quando minha mãe, às vezes, minha mãe vinha falar isso comigo, meu pai. E quando eles falavam isso comigo, sabe, o coração doía. Eu chorava na presença de Deus, Deus, eu não vou ser assim. As pessoas chegavam para mim e diziam: você vai ser igual ao seu pai, porque seu pai é isso, seu pai é aquilo, você vai ser igual a ele. E sabe, eu cresci até meus 17 anos, quando eu voltei para a presença de Deus, ouvindo isso. Pessoas que me julgavam pelo que meu pai tinha me passado. Sabe, irmãos, não é fácil falar disso. Então, eu cresci sempre ouvindo isso. Você vai ser assim. Coitada da pessoa que fica com você. E quando eu conheci a Renata, eu pensei logo nisso. Poxa, quero tanto constituir família, estou servindo a Deus. Mas em nome de Jesus, toda essa maldição que as pessoas lançaram sobre mim, eu repreendo. Em nome de Jesus, eu não aceito isso na minha vida. Porque a partir do momento que eu levantei minha mão e aceitei Jesus, comecei a me dedicar à obra dele, eu sei que ele mudou a minha vida. Mas quantas e quantas pessoas sempre mandaram meu sonho? Eu sempre sonhava um dia em tocar, em cantar na igreja, e pessoas dentro da igreja me atrapalhavam a fazer isso. Eu lembro que eu comecei a tocar violão com 18 anos. Quando eu fui para a casa de oração, eu tenho uma enorme gratidão pelas pessoas que me ajudaram. Uma dessas é o Paulinho, irmão da Michele, e o Paulo, ele é baixista da casa de oração. Esses dois foram pessoas que me ajudaram tanto a ser o que eu sou hoje, um tocador, um levita da casa de Deus. Nunca escondi isso de ninguém, mas gratidão eterna por eles. Mas sabe, irmãos, não é fácil. E essa semana para mim foi bem difícil. Porque o inimigo se levantou de tal maneira dentro do meu lar. Um certo tempo atrás, os irmãos se lembram, eu estava tocando e cantando aqui, eu estranhei aqui na frente. Porque as coisas estavam tão difíceis dentro do meu lar, que como se o peso viesse todo para cima de mim. Na minha casa não é só eu que sou evangélico, minha mãe e meu irmão também é, mas eu tenho meu irmão mais novo que é desviado, meu pai é desviado, e tem um primo da minha mãe que mora com a gente, que também é evangélico. Mas será, no certo tempo, eu comecei com o peso viesse tudo para cima de mim, porque meu irmão, uma hora, quando veio a cabeça de uma tal maneira que só Deus, só Jesus na causa, e queria separar da mulher dele, a mulher dele grávida, prestes a ganhar menino, e ele amaldiçoando aquela criança. Eu vendo tudo aquilo, servindo a Deus, aquela igreja, às vezes não deixava aparecer nada, vinha aqui na frente, tocava, cantava, como se nada estivesse acontecendo, mas por trás estava aquele peso. E sabe, ia orando, buscando a Deus, jejuando, até que Deus me abençoou, conservar a vida do meu irmão. Mas quando ela me convidou, essa semana, só pela graça de Deus mesmo, tudo na minha casa deu uma reviravolta e todo mundo se voltou contra mim. Meu irmão está de novo numa vida que só Deus. E a mulher dele quer ir embora. Eu até comentei com a Renata, meu coração está apertado, porque a filha dela é minha primeira sobrinha, a única sobrinha que eu tenho um amor tão grande por ela. E quando falou dela ir embora,
ela veio, poxa, vai embora para Belo Horizonte, ser criada no meio da família da mãe dela. E tudo de ruim no meio da família dela, da mãe dela, da mulher do meu irmão. Lesbianismo, pessoas envolvidas com drogas. Porque como é que uma criança dessa pode crescer no meio de pessoas assim? Sendo que lá na minha família eram muitas pessoas muito mais evangélicos do que católicos. Só que, como eu vi que as coisas estavam muito na minha casa, eu falei, Deus, eu não posso aceitar isso, eu não aceito isso. E fui conversar com a minha mãe, fui conversar com o meu irmão, fui conversar com o meu pai, e todos eles, de uma forma assim, estrondosa, se revoltaram contra mim de uma tal maneira, que eu estou há 4 dias sem conversar com a minha mãe. E quando veio essa palavra, eu voltei ao meu passado, quando as pessoas diziam que eu não ia conseguir. As pessoas diziam que eu não ia ser um bom pai, um bom marido, que eu ia ser um levita da casa de Deus. Minha mãe falou essas palavras dolorosas comigo, como se eu fosse culpado de tudo que está acontecendo na minha família. E só Deus sabe o quanto que eu oro, o quanto que eu, pelas madrugadas, eu levanto e oro em favor da minha família, em favor da família da Renata, nunca deixo de orar em favor da minha igreja. Mas eu não abandono meu sonho, eu não abandono meu Deus por isso. As coisas podem ser difíceis, mas em nome de Jesus eu vou vencer. Amém. Porque o Deus que nós servimos é um Deus forte, um Deus poderoso. E se Deus me chamou do meu lado para fazer a obra, é porque pode passar o tempo que for. Mas aquele meu sonho lá do passado, Deus vai fazer a obra e vai mudar tudo. Vou ver a minha família na casa do Senhor. Amém. Não precisa ser exatamente aqui na igreja apostólica. Minha mãe é Deus é amor. Meu irmão agora está na igreja no Brasil para Cristo. Não importa onde eles forem servir a Deus, mas desde que eles estejam prostrados, já estão servindo a Deus, eu creio que assim vai ser. Mas então, irmãos, como eu dizia, José cresceu com aquele sonho, aquela angústia, aquela tristeza no coração, com certeza. Por mais que ele tenha perdoado os irmãos dele, por tudo aquilo que tinha feito no passado dele, ele tinha que cumprir o propósito de Deus, ele não quis ir embora nenhuma. E pela vontade de anos que eu vi, ele deve ter passado quase 20 anos longe do pai dele, ali naquele Egito. Até que Deus usou ele para mudar a história dele. Eu fico imaginando, imagina se José nessa caminhada desanimasse a astral, eu não vou mais servir a Deus. Deus esqueceu de mim, olha onde eu vou parar. Ele estava praticamente se condenando e condenando toda a família dele. Porque o plano de Deus para ele ir para o Egito, para chegar no Egito, para passar tudo aquilo, era para que ele salvasse toda a família dele da fome. Tanto que quando os irmãos dele bateram com ele, que ele se revela aos irmãos dele e fala, olha, não tem nada contra vocês, porque hoje eu entendo o plano de Deus. Deus me trouxe até aqui foi para que eu salvasse a nossa família. Então por isso eu não tenho nada contra vocês. Não é fácil você perdoar uma pessoa, ainda mais uma pessoa que te fez mal. Como eu disse, eu não tenho rancor, não tenho ódio da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus parentes que me amaldiçoaram. Só que cada dia eu busco trabalhar, lutar por aquilo que eu sonho, por aquilo que eu tenho vontade de realizar na minha vida. E eu oro abençoando a eles para que eles também possam um dia conhecer esse Deus que eu sirvo. Sabe, eu estava tudo planejado para uma coisa e ocorreu tudo fora. Mas enfim, em Isaías 49, você que tem sua Bíblia, abre comigo a Isaías 49. Capítulo 1, 12 e 2. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: o servo do Senhor é a luz dos gentios. Ouvi-me, ilhas,
e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Esses são algo que está referente àquele que é escolhido por Deus. Desde o ventre da nossa mãe, Deus já tinha nos chamado. Deus já tinha escolhido: olha, o Júlio vai ser um pregador da palavra de Deus, o Hélio vai ser um pregador de Deus, o Edmundo vai ser um presbítero, a Lorena vai ser uma levita da casa de Deus, o Michel vai ser levita. Assim somos cada um de nós. Eu já preguei essa coisa sobre isso. Eu não sei para que você foi chamado, para que você foi escolhido, mas tenha certeza que você foi escolhido para fazer a obra de Deus, não importa como, se é tocando, se é cantando, se é pregando, se é orando, se é só limpando a igreja, não importa. Se for só para limpar a igreja, você é escolhido de Deus, como você está cuidando dela da casa do seu Senhor. E você não é menor e nem maior que o pastor da igreja, ou o presbítero, ou o levita. Nós estamos todos iguais, só que cada um de Deus chamou para uma coisa. Então, na busca por nossos sonhos é assim, não é fácil, é difícil. Pessoas se levantam contra nós, nós erramos, nós falhamos, mas Deus está a todo momento presente, não se esqueceu. Caleb esperou 40 anos por uma promessa que foi feita a ele. E quando ele recebeu a promessa, como ele estava, ele mesmo disse que estava como 40 anos atrás. Desde quando ele recebeu a promessa, tanto o corpo dele como a alma, o espírito dele continuava da mesma forma. Querendo ou não, os anos vão passando, a gente vai envelhecendo, as forças vão diminuindo, mas não pode diminuir a nossa fé em Deus. A nossa vontade de fazer a obra de Deus, a nossa vontade de buscar o Senhor não pode jamais diminuir, porque se Deus te colocou a obra no seu coração, eu não sei qual é o seu sonho, mas persevere, continue em oração, continue buscando, porque com certeza o Senhor vai te honrar. Isaías 58 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Às vezes a gente também quer sonhar aquilo que não é a vontade de Deus. Às vezes a gente quer sonhos que não são os sonhos de Deus, não são os pensamentos de Deus. Às vezes Deus tem para você assim, vamos supor, como eu falei no sonho do Júlio, o Júlio Vassar tem um sonho de um caminhão. Se não fosse o sonho de Deus, suposto que o Júlio Vassar quer uma carreira, mas Deus não deu para você um caminhão. Assim é a sua vida. E para encerrar, irmãos, o mais importante de tudo isso na busca pelo seu sonho é saber esperar. Saber confiar no Senhor, depositar no Senhor a sua fé. Uma palavra que veio à minha mente, que veio assim quando eu estava planejando essa pregação, ela está em Salmos 37, palavra bem conhecida, versículo 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. O versículo 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos e tenta. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então, independente do seu sonho, pode ter certeza que o Senhor está sonhando o seu sonho. Se vai realizar esse ano, se vai ser ano que vem, se é nos próximos anos, não sei quando. Mas tenha fé. Saiba confiar e esperar no Senhor, que o Senhor é o melhor para você. Como eu falei, as sonhos longos estão prontos, estão perto de acontecer.
mas ações que talvez demorem a acontecer. Mas nem por isso eu vou desanimar de servir a Deus, de buscar a presença de Deus. Não é por isso que eu vou deixar de tocar, de cantar, de fazer a vontade de Deus. Mas se as coisas sejam difíceis dentro do meu lar, ou seja, do meu trabalho, não importa onde, eu vou seguir firme nos caminhos do Senhor, porque no momento certo, na hora certa, Deus vai cumprir os planos dele na minha vida. Porque Deus tem o melhor para nós, tem o melhor para você, amém? Convido você a ficar de pé. Vamos juntos fazer uma oração. Queria convidar aqui na frente o Júlio, o presbítero Júlio. Ele está fazendo essa oração. Seja lá qual for o seu sonho nessa noite, nesse momento, coloque na mão do Senhor. Porque o Senhor Ele quer te abençoar, quer te fazer muito mais do que vencedor. Ora, Senhor, nesse momento, colocando o seu sonho, seja lá qual for, coloque o seu sonho nesse momento, na presença do Senhor, se é um emprego bom, se é casamento, se é filhos, se é família, se é a casa própria, se é um carro próprio, não importa, é o seu sonho. Agora você vai falar para Deus qual é o seu sonho, vai colocar na mão de Deus, e com certeza o Senhor vai estar concedendo, Deus vai estar te dando o melhor que Ele tem para você, amém? Aleluia.